Vamos continuar. Desse até o meio do ano nós terminamos o livro de 1 Samuel. Se eu não me engano, 1 Samuel são 31 capítulos, nós estamos no 14, então tem 16. Tem, Isabel? Seu nome é Mateus, e esse é o nome do meu primogênito. Deus abençoe vocês. 1 Samuel capítulo 14, verso 24. Os homens de Israel estavam exaustos naquele dia, pois Saul lhes havia imposto um juramento, dizendo: preste atenção no que Saul fez, no voto, no juramento que ele fez: maldito seja todo aquele que comer antes de anoitecer, antes que eu tenha me vingado de meus inimigos. Por isso ninguém tinha comido nada. O exército inteiro entrou num bosque onde havia mel no chão. Eles viram o mel escorrendo, contudo ninguém comeu, pois temiam o juramento. Jonatas, porém, não sabia do juramento que seu pai havia imposto ao exército, de modo que estendeu a ponta da vara que tinha na mão e a molhou no favo de mel. Quando comeu, os seus olhos brilharam. O que o pai dele tinha dito? Quem comer vai morrer. Quem comeu, o filho dele. Então um dos soldados lhe disse: seu pai impôs ao exército um juramento severo, dizendo: maldito seja todo o que comer hoje, por isso os homens estão exaustos. Jonatas disse: meu pai trouxe desgraça para nós. Veja como meus olhos brilham, desde que provei um pouco deste mel. Como teria sido bem melhor se os homens tivessem comido hoje um pouco do que tomaram dos seus inimigos. A matança dos filisteus não teria sido ainda maior? Naquele dia, depois de derrotarem os filisteus, desde Micmas até Aijalon, os israelitas estavam completamente exaustos. Eles então lançaram sobre os despojos e pegaram ovelhas, bois e bezerros e mataram-nos ali mesmo e comeram a carne com sangue. E alguém disse a Saul: veja, os soldados estão pecando contra o Senhor, comendo carne com sangue. Ele disse: vocês foram infiéis. Olhem uma pedra até aqui, saiam entre os soldados e digam-lhes: cada um traga a mim seu boi ou sua ovelha, abatam-nos e comam a carne aqui. Não pequem contra o Senhor comendo carne com sangue. Assim cada um levou o seu boi naquela noite e ali o abateu. Então Saul edificou um altar para o Senhor. Foi a primeira vez que fez isso. Saul disse ainda: desçamos atrás dos filisteus à noite, vamos saqueá-los até o amanhecer e não deixemos vivo nenhum só deles. Eles responderam: faz o que achares melhor. O sacerdote, porém, disse: consultemos aqui a Deus. Então Saul perguntou a Deus: devo perseguir os filisteus? Tu os entregarás nas mãos de Israel? Mas naquele dia Deus não lhe respondeu. Disse então Saul: venham cá todos vocês que são líderes do exército e descubramos que pecado foi cometido hoje. Juro pelo nome do Senhor, o libertador de Israel, mesmo que seja meu filho Jonatas, ele morrerá. Mas ninguém disse uma só palavra. A seguir disse Saul a todos os israelitas: fiquem vocês de um lado e eu e meu filho Jonatas ficaremos do outro. E eles responderam: faz o que achares melhor. E Saul orou ao Senhor, ao Deus de Israel: dá-me a resposta certa. A sorte caiu em Jonatas e Saul, e os soldados saíram livres. Saul disse: lancem sortes entre mim e meu filho Jonatas. E Jonatas foi indicado. Então Saul disse a Jonatas: diga-me o que você fez. E Jonatas lhe contou: eu provei um pouco de mel com a ponta de minha vara. Estou pronto para morrer. Saul disse: que Deus lhe castigue com todo rigor, caso você não morra, Jonatas. Os soldados, porém, disseram a Saul: será que Jonatas, que trouxe essa grande libertação para Israel, deve morrer? Nunca. Juramos pelo nome do Senhor, nenhum só cabelo de sua cabeça cairá no chão, pois o que ele fez hoje foi com o auxílio de Deus. Então os homens resgataram Jonatas e ele não foi morto. E Saul parou de perseguir os filisteus e eles voltaram para a sua própria terra. Amém? Você aceita?
Bem, a paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Que a graça, que a paz, a consolação do Espírito Santo seja sobre você, que você seja renovado, que você seja perdoado e que o Senhor possa te abençoar, te prosperar e suprir todas as suas necessidades. Amém. Vou esperar você dizer amém. 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 Eu estou abençoando vocês. O amém é sincero, o amém eu concordo, o amém eu tomo posse. Amém? Então vamos lá. O tema da mensagem hoje é um grande, pequeno homem. Um grande, pequeno homem. Por que o texto diz e por que o tema diz um grande, pequeno homem? Porque Saul era um homem alto. Nós estudamos sobre Saul. Saul, quando ele foi escolhido por Deus, ele era um homem. Ele parecia, eu sempre costumo dizer que ele parecia comigo. Ele era alto, bonito, bem apessoado. Ele só não era um mentira igual eu, porque eu não sou bonito. Mas Saul era um homem alto, ele era o homem mais alto de Israel, mas ele era alto somente fisicamente, porque ele era alto fisicamente e ele era alto também pela oposição, a posição que ele ocupava, porque ele era o rei de Israel. Então ele só tinha essas duas posições de altura, de estatura, fisicamente pela sua altura e pela posição que ele ocupava por ele ser rei. Então ele era alto em posição, mas quando se olha pela estatura ele era alto, quando se olha pela posição ele era alto, mas quando se olha para a posição espiritual que Saul tinha, ele poderia ser considerado um inimigo, ele poderia ser considerado um anão, porque à medida que o tempo vai passando na vida de Saul, a gente percebe atitudes impensadas, votos tolos, palavras tolas, vai se descobrindo na vida de Saul que havia brechas na armadura espiritual de Saul. Saul é o típico caso daquele que começa bem, mas termina mal. E como eu sempre costumo dizer, começar é bom, mas é mais importante você terminar aquilo que você começou. Então a gente percebe na vida de Saul, à medida que o tempo vai passando, as palavras de Saul, as palavras que saem da boca de Saul com votos impensados, trazem sérias consequências. E a gente pode perceber que o estado espiritual de nosso coração e as atitudes podem também revelar através das palavras. Você vai conhecer uma pessoa muitas vezes por aquilo que ela fala. A Bíblia diz assim: porque a boca fala do que o coração está cheio. A língua ela pode demonstrar uma transformação de vida, ela pode demonstrar uma transformação de vida, e ela tem que demonstrar uma transformação de vida, porque quando você se converte ao Senhor, nós temos que mudar muitas coisas, mudar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas amizades, a forma de vestir, locais que a gente frequentava, porque Paulo diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Você pode fazer de tudo, mas nós sabemos que Paulo também disse: se o seu irmão comer carne, se o seu irmão se escandalizar de você comer carne, não coma carne. Ou seja, no linguajar mais simples, se a sua atitude vai trazer escândalo e vai levar outras pessoas a pecar, não faça. Simples. Aqui a gente percebe que a língua pode demonstrar uma falta de transformação de vida. Tem pessoas que você senta com ela 5 minutos e você percebe que ela não é aquilo que ela diz que ela é, porque você percebe pela língua dela, pelo que ela fala, pelo linguajar que ela profere, que ela não tem uma transformação de vida. Ela ainda não tem, vamos dizer assim, um linguajar de acordo com a Bíblia. Deu para você entender o que Deus quer falar comigo e com você? E a gente percebe que a gente vai ser julgado pelas nossas palavras. E a Bíblia diz que a língua ela é um pequeno membro, mas ela pode ser um instrumento de vida e ela também pode ser um instrumento de morte. A língua ela pode construir, ela também pode destruir. Então esse pequeno membro que fica atrás dos nossos dentes é o causador das maiores confusões que nós já enfrentamos na nossa vida. Foi por causa da nossa língua, porque muitas vezes ela não fica muito, a nossa boca não fica muito fechada. Nós falamos e depois que nós falamos, palavras é como pena jogada ao vento.
você lançou a palavra, para pegar ela de volta é praticamente impossível. Então nós precisamos aprender a usar a nossa língua para a glória de Deus. O apóstolo Tiago, no seu livro, ele diz que quem não tropeça no falar é um homem perfeito. Se você não tropeçar no seu falar, você é um homem perfeito. Mas aqui não tem ninguém perfeito, perfeito é só Deus. Então nós tropeçamos no que nós falamos. Amém? Por que nós estamos falando sobre língua, sobre falar? Porque quando a gente olha para a vida de Saul nesse texto em específico, vou te relembrar o que aconteceu antes. O que aconteceu antes foi, no capítulo verso 1 do mesmo texto, 1 Samuel 14, do 1 até o 23, o filho de Saul, que era Jonatas, vocês lembram que eles foram guerrear? Jonatas pega só o seu soldado, só o seu escudeiro, os dois vão guerrear e ele tem vitória. Lembrou? Aqui já é outra história. E quando a gente olha para a vida de Saul, a gente percebe que a vida dele, a palavra que saía da boca dele, mostrava que ele era controlado pelo orgulho. As palavras de Saul mostravam que ele era controlado pela insensatez, era controlado pela dissimulação. Ele não pensava no que ele falava, e quando ele falava, ele era dissimulado, ele nunca reconhecia que ele era o errado. Quando acontecia alguma coisa, sempre Saul jogava a culpa para alguma pessoa, e assim caminha o mundo, desde Adão e Eva. Um culpando o outro. E quando a gente percebe, ele dizia coisas tolas para impressionar pessoas com uma espiritualidade que ele não tinha. É aquela pessoa que ela não é crente, mas ela quer demonstrar para outra pessoa que ela é crente por aquilo que ela fala. Mas a gente percebe, eu tenho falado muito sobre isso, que a vida nossa é melhor do que as nossas palavras. Porque tem muita gente que fala ser, mas quando coloca o testemunho dela dia a dia, não mostra que aquilo que ela não condiz com aquilo que ela fala. Há um abismo entre o que ela fala e há um abismo entre o que ela faz. E assim está vivendo os crentes de hoje. Falam servir a Deus, mas a vida pregressa parece que é de cadeia, né? Mas a vida pregressa mostra que ela não está servindo a Deus. Então não adianta adorar a Deus só da boca para fora. A palavra diz em Mateus que muitos o adoram com a língua, com a boca, mas o coração está longe do Senhor. Assim era a vida do rei Saul. Ele tentava impressionar as pessoas com uma espiritualidade que ele não tinha. E Saul, ele já caminhava longe do Senhor há muito tempo, porque Deus já estava abandonando, já tinha abandonado Saul, Samuel já tinha abandonado Saul, e a gente percebe que ele já tinha sido rejeitado por Deus. Saul já tinha sido abandonado por Samuel, e a gente percebe que dá para perceber quando uma pessoa está longe de Deus e quando ela está perto de Deus por aquilo que ela fala. Senta para uma pessoa, se ela está longe de Deus, em 10, 15 minutos, meia hora, ela vai entregar que ela está longe de Deus por aquilo que ela falar, porque a boca vai falar porque o coração está cheio. É por isso que muitas pessoas às vezes não querem andar comigo, com o pastor. Eu disse esse final de semana que o tal do pastor, ele inibe. Não inibe? Por exemplo, a pessoa está fazendo alguma coisa errada, o pastor entra no ambiente, todo mundo vai, o pastor chegou, não é? Mas a gente tem que temer, não é o pastor, a gente tem que temer é o Deus Todo-Poderoso. Amém? Então dá para perceber se uma pessoa está perto de Deus ou não pelas suas palavras. E as palavras de Saul, elas são insensatas, e as suas decisões foram totalmente desastradas por causa que ele não pensava antes de falar. Por que eu estou falando sobre isso? Sobre falar. Por quê? Porque nesse texto, Saul perde a sua credibilidade com o seu filho, que era o herói de guerra, e ele perde a credibilidade não só com o seu filho, mas também com o exército que ele liderava. Porque quando se trata de insensatez e de autodestruição, poucas pessoas conseguem superar Saul, porque ele se destruía a si próprio. Ele era insensato, ele não pensava naquilo que ele falava. Amém? Por que eu falei sobre falar? Se você entender o que eu vou falar aqui, você vai entender todo o resto.
Em primeiro lugar, se você fez um voto com Deus, cumpra as promessas que você fez. Se você fez um voto com Deus, se você fez uma promessa para Deus, não está na Bíblia a forma que eu vou dizer agora, mas se vira, dá seu jeito, dá seus pulos, cumpra aquilo que você falou, porque a Bíblia diz em Eclesiastes 5, 4 e 5, eu já disse isso aqui N vezes, quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Tenha muito cuidado ao fazer um voto com Deus. Ele não pede para que ninguém faça voto. Eu estava lendo em Mateus, a Bíblia estava dizendo que não é para jurar, nem pelo Pai, nem pela terra, não é para jurar em nada. Mas a nossa boca tem que ser sim, sim ou não, não. Nós temos que ter cuidado em fazer votos para com Deus, porque eles podem trazer bênção, mas também eles podem ser juízo de Deus na nossa vida. Porque aqui a gente percebe que um voto é um compromisso firmado com Deus e na presença dele. É quando nós empenhamos a palavra nossa, quando nós garantimos que aquilo que foi prometido será cumprido. Nós, quando estamos passando por dificuldades físicas, emocionais, financeiras, profissionais, ministeriais, de saúde, seja qual for a necessidade, a dificuldade, nós somos tolos, porque nós achamos e queremos ganhar o coração de Deus fazendo votos, como se o voto fosse uma barganha para com Deus. Eu sempre cito a frase do escritor D.A. Carson. Ele diz assim: como barganhar com Deus que não precisa de você? Então não use o voto, a promessa para Deus na hora da dor, da dificuldade, como uma barganha, porque Deus não precisa de voto seu para te abençoar. Deus, ele precisa só de obediência. Então a gente vê que votar e não cumprir é pior do que não votar. Prometer e não cumprir é pior do que não prometer. Então, se você fez um voto, muitas vezes a gente tenta chantagear a Deus, porque nós fazemos um voto e não cumprimos e agimos assim como tolo. Salomão, aqui no capítulo de Eclesiastes, ele adverte sobre dois pecados: fazer voto sem a intenção de cumprir. Faz o voto, mas não tem a intenção de cumprir. Ah, Deus, se o Senhor me der, abrir essa porta de emprego, eu dou 10 cestas básicas. Se o Senhor me der essa porta de emprego, eu dou o dízimo, eu dou todo o salário. Se o Senhor fizer isso, eu faço aquilo. Aí Deus, como Ele é fiel, Ele vai cumprir a parte dele. Mas normalmente, na hora da dor, nós somos fiéis a Deus. Mas na hora da dificuldade, muitas vezes a tendência do coração humano é se esquecer de Deus. Tem um texto que eu gosto muito, se eu não me engano, em Oséias, que diz assim: eu vos alimentei no deserto, lugar de privação, lugar de dificuldade. Aí o texto, na continuação do texto, o texto vai dizendo assim: eu vos alimentei no deserto. Quanto mais eu vos alimentava, mais vocês se esqueciam de mim. Isso acontece. Então, Salomão, ele adverte: fazer voto sem intenção de cumprir, e fazer voto, mas demorar para cumprir aquele voto. Ficar enrolando. Então a gente tem que parar de ficar enrolando se fez um voto, se for esse caso, e cumprir esse voto logo que fez para com Deus. Amém? Para de ficar empurrando com a barriga aquilo que você falou com a sua boca, aquilo que Deus não pediu que você fizesse ou falasse. Mas se você fez, como eu disse no meu linguajar, dá seus pulos, se vira, cumpre o que você falou. Seja homem, seja mulher de Deus, seja crente, porque Deus se agrada, Ele não toma por inocente o que quebra o compromisso com Ele. Ele fez o compromisso, Deus não vai tomar você por inocente, não. Então Deus se agrada é daquele que, é um texto que o Diego sempre lembra, né, que eu falei um tempo atrás, ele disse que guardou. É isso aqui, ó, Salmo 15, verso 4, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. Fez promessa? A promessa tem que ser cumprida. Ah, eu vou sair prejudicado. Você não fez a promessa? Cumpra com aquilo que você falou. Então, nós temos que ser o sim, sim ou não, não, que passar disso é procedência do maligno. Por que eu estou falando sobre votos?
porque o texto fala sobre o voto. Saul, ele fez um voto todo. O voto que Saul fez foi louco, porque o exército dele estava comemorando uma grande vitória. O seu filho Jonatas tinha tido uma grande vitória. E eles estavam já no processo de perseguir os inimigos. Os inimigos estavam fugindo deles. Mas Saul inventou, para demonstrar a sua espiritualidade que ele não tinha, ele inventou um voto que não era para ser feito. A vida de Saul era uma bagunça, estava uma bagunça, e ele gerava problema para outras pessoas. Então ele fez um voto que gera consequências, não só para ele, no relacionamento dele com Deus, gera consequências para o filho dele, gera consequência para o exército de Israel, gera consequência para a liderança espiritual, porque o texto aqui dá a entender que a liderança é o rei, a liderança militar que era o rei, e a liderança espiritual está batendo cabeça um com o outro, por causa de uma palavra impensada. Então uma palavra minha e sua, dita fora da hora, dita fora do contexto, pode trazer muito problema para mim e para você. Então talvez a vida de muitos esteja bagunçada por causa de voto todo. Voto que às vezes você nem lembra mais, voto que às vezes eu nem lembro mais. Aí a vida se torna uma bagunça. E bagunça não só a nossa vida, mas todos aqueles que estão ao redor serão prejudicados por causa do voto todo impensado que foi feito. Então, guarda nesse disso que eu vou dizer. Ao ouvir essa mensagem, você deve e vai pensar duas vezes antes de fazer um voto com Deus. Você vai pensar duas vezes antes de prometer alguma coisa para Deus, antes de tentar fazer uma troca para com Deus. Você vai pensar duas vezes, porque essa mensagem aqui, ela é muito séria, como toda a palavra do Senhor. Qual foi o voto que Saul fez? Esse voto que Saul fez produziu uma angústia no meio do povo. O texto, 1 Samuel 14, 24, diz assim: os homens de Israel estavam exaustos naquele dia. Eles tinham acabado de ter uma vitória. Ou seja, eles tinham saído da guerra, estava terminando uma batalha. Os homens de Israel estavam exaustos naquele dia, pois Saul havia lhes imposto um juramento. Olha o juramento que ele fez. O juramento dizendo: maldito seja todo o que comer antes do anoitecer, antes que eu tenha me vingado de meus inimigos. Por isso ninguém tinha comido nada. Saul, no desejo de ter a credibilidade do seu exército, ele quer ser o centro das atenções. E ele faz um voto impensado, um voto insensato, porque esse voto coloca o povo sob uma maldição. Quem comesse morreria. Quem comesse, o rei ia mandar matar. Então ele decretou um jejum obrigatório para os soldados em pleno combate. É loucura. É a mesma coisa você ir para... Eu fico vendo meu filho maromba. Ele levanta às 5 horas da manhã. Aí ele faz lá, é pré-treino, o povo fala, né? Isabela que gosta de academia também, né? É o pré-treino, né? Aí mistura as poções mágicas lá, faz um ovo, sei lá, um pão, né? Um pão com o quê? Com água. Se eu comer meu velho desse jeito, se eu comer pão com água antes de chegar na academia, eu já vou pro postinho. Eu tenho que tomar um pantoprazol, um peridona. Vai dar uma queimação que só o sangue de Jesus. Eu também não. Mas é coisa de academia. Aí mistura lá as poções mágicas, lá, os trem lá, as criatinas, sei lá como é que é. Enfim. O Thiago sabe. O Thiago sabe. É mesmo, né? O Thiago sabe. Ixi, como sabe? Thiago é maromba também, ó. Todo compadinho, todo fortinho. E aí, como que você vai para a guerra? Como que você vai para a academia? Eu usei a academia. Vai para a academia sem comer. Vai fazer um exercício sem comer. Vai cair de boca no chão. E Saul, ele jurou, fez um juramento, colocando o povo sob uma maldição, para se vingar dos seus inimigos. Ele decreta um jejum obrigatório para os soldados, até o anoitecer. Quem comesse, morria. Quem comesse, quem quebrasse o jejum, seria morto. Mas preste atenção, ele não impôs esse jejum por ser da vontade de Deus.
Não era vontade de Deus pôr jejum naquela hora. Deus não manda Saul fazer jejum. Deus não orienta através do sacerdote da época fala para Saul, faz um jejum para nós ter vitória. Não. Ele queria que os soldados dele pensassem que ele era consagrado ao Senhor. Mas aqui mostra que Saul tinha uma fé confusa, uma fé supersticiosa. Os crentes de hoje têm muita superstição. É superstição mesmo. Os crentes hoje têm superstição demais. O dia que os crentes entenderem o que é graça, vai parar com essas presepadas que tem aí. Vai parar com as presepadas que tem aí no mundo afora no mercado evangélico. É só ler Bíblia, para não ser enganado. Então essa ordem mostra uma fé confusa, uma fé de superstição, porque Saul estava colocando, queria que a vitória viesse por causa do jejum dele. Ele acreditou que o jejum e a presença da arca ia impressionar o Senhor. Porque ele manda levar a arca, depois ele manda devolver a arca. Então a fé de Saul era confusa. Ele achou que a vitória viria por causa da presença da arca e por causa do jejum que eles estavam fazendo. Mas quando se olha para o texto aqui, Jonatas e todo o exército já estava desfrutando a vitória sem a arca e sem jejum. Deu para você entender? Não precisou nem de jejum e nem da arca. Então preste atenção no que eu vou dizer. Não estou dizendo que não é para jejuar, ok? Jejum é bíblico. Mas o que traz a vitória não é o seu e o meu jejum, ou um símbolo religioso. O que traz a vitória é a obediência a Deus. Não é o jejum, não é um símbolo religioso, não é você pegar e chegar. Eu já vi gente entrando aqui, é superstição. Eu respeito a fé de todos, mas ali não tem ninguém pregado naquela cruz. A minha intenção é, quando eu fiz essa cruz, era escrever a frase embaixo, mas ali ficou. Eu ia colocar aqui, essa cruz foi ganhada, é o cavalo dado, você não olha dente, ficou excelente. Aqui ela ia ficar bem pequenininha. O meu plano era colocar ela aqui e escrever embaixo. Ele não está mais aqui, na cruz, ok? Porque não é eu chegar diante da cruz, símbolo, pegar nela e dizer Deus me abençoa. Não é eu ficar 24 horas por dia jejuando que vai me trazer a vitória. Não, é a obediência a Deus. Saul tenta comprar Deus com o seu jejum. E é interessante que ele impôs o jejum. Se ele quiser jejuar, ele deveria ter falado o jejum dele com Deus. É a mesma coisa eu chegar para você aqui e dizer assim: olha, essa semana eu vou ficar sem comer, e você também vai ficar. Se você não comer, se você comer, você vai morrer. Aí você me tem como líder espiritual, tem gente que não vai nem dormir de noite. Vai pensar, o pastor me amaldiçoou. O crente que não conhece a Bíblia vai com isso para casa. O que conhece vai falar assim: o pastor ficou doido. Ficou doido. Então o exército ficou debilitado. Não é? O que ele conseguiu com esse voto foi deixar o exército angustiado. Angustiado fisicamente, emocionalmente, e também o exército ficou debilitado. Foi tão tola a decisão de Saul, porque a decisão dele limitava a eficiência dele, do exército dele, na guerra. Um exército com fome, como que ele vai lutar? Se você gosta de história da Segunda Guerra, eu gosto da história da Segunda Guerra, não porque eu gosto da morte, mas para ver como aconteceu, como tudo aconteceu. Na fase que a Alemanha tentou invadir a Rússia, foi derrotada, sabe qual foi um dos motivos da derrota da Alemanha com a Rússia? Porque o inverno russo chegou. Os suprimentos da Alemanha não chegavam até os soldados que estavam no fronte de guerra. Falei bonito agora, hein? Filosofia. Não chegou os mantimentos, os alimentos, não chegou. E o que aconteceu? Os soldados não tinham roupa adequada e não tinham comida. Muitos morreram de fome, muitos morreram de doença e muitos morreram de frio. Então um exército sem se alimentar fisicamente
ele vai morrer. A eficiência dele vai ficar debilitada, limitada. Então, jejum sem obediência só traz desgaste físico. Jejum, eu escrevi aqui a caneta no meu hierógrafo. Tem muito crente passando fome à toa. Tem muito crente passando fome à toa. Jejum sem obediência é sacrifício de tolo. Está ficando sem comer. Mas Deus diz assim, fica calado, fala. Deus diz assim, prega a minha palavra, não prega. Deus diz, vai, não vou. Deus diz, senta, não senta. Deus diz, me obedece, não me obedece. Eu estou jejuando. Eu estou jejuando. Sacrifício de tolo. Está passando fome à toa. Deus não está recebendo esse jejum. É sacrifício de tolo. E é interessante que eles estavam limitados fisicamente por causa de falta de comida. Isso aqui Deus me trouxe agora. Tem muito crente limitado por falta de comida. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Tem crente doente, fisicamente e emocionalmente, porque não tem Bíblia no coração, porque não tem palavra no coração, porque não lê a Bíblia. Vocês viram o vídeo que eu postei hoje no grupo? Não sei se vocês viram, se viram, dá uma olhada lá depois. É uma menina que ela está andando assim, e de repente a tela escurece, como se ela tivesse caído, aí ela levanta. Nossa, eu tropecei na desculpa que você está dando para não ler a Bíblia. Qual é a sua desculpa que você está dando para não ler a Bíblia? Crente que não lê a Bíblia não é crente. Crente que não lê a Bíblia não tem motivo nenhum. Perece porque falta conhecimento, disse Oséias. Então a gente percebe que o voto que Saul fez trouxe angústia. Então cuidado com o voto que você faz. Amém? E em terceiro lugar, o voto de Saul trouxe também medo. Porque a gente tem que entender o seguinte, verso 25 e 26. O exército inteiro entrou num bosque onde havia mel no chão. E eles viram o mel escorrendo, contudo ninguém comeu, pois temiam o juramento que o rei havia feito. Agora você imagina, você está com fome, você entra no mato, você entra no bosque, você entra na floresta e você vê mel. Mel é açúcar, açúcar é vida e também é morte. Eu, no meu caso, posso muito açúcar, não é? Mas o que acontece? Eles estavam com fome, cansados, e eles chegam e se deparam com mel. Mas ninguém, o texto diz que ninguém ousou sequer provar o mel, porque eles temiam o rei. Guarde isso aqui. Quando você anda por fé, obedecendo a Deus, você não tem medo. Quando você está fazendo o que Deus mandou fazer, você não tem medo. Mas o grande problema aqui é que foi imposta uma regra humana, uma regra artificial. E quando isso acontece, nós tentamos a Deus. O que tem acontecido na igreja evangélica nesses últimos anos, aí nessas gerações que têm vindo de crente, de líderes, é que muitos estão impondo regras ao povo que trazem medo ao povo. Que trazem medo. Eu acabei de dizer para você, se eu disser para você que não coma, que você vai morrer, você vai ficar com medo, não vai? É uma regra que eu inventei. Não está na Bíblia. E o que acontece? Quem não lê Bíblia cai nesse lado do inimigo. Então, quando nós obedecemos essas regras humanas, nós tentamos a Deus. O que é tentar a Deus? É você se colocar em uma situação que obriga Deus a intervir em seu favor. Você já viu a palavra lá em Mateus capítulo 4? Não tentarás ao Senhor teu Deus. Né? Satanás disse: pula aí. Pula. A Bíblia, a palavra não diz que vai vir anjo te guardar, não vai deixar nada acontecer com você. Jesus vira e fala: não tentarás ao Senhor teu Deus. Tentar a Deus, sabe o que é? É o seguinte, é quando o doente recusa tomar o remédio, dizendo que Jesus vai cuidar dele. Ele está tentando Deus, ele está tentando obrigar Deus a intervir em favor dele. Isso é tentar a Deus. É quando nós procuramos fazer Deus cair em contradição com a palavra que ele mesmo escreveu.
é você pegar uma palavra e dizer assim, mas Deus, está escrito assim. Mas entenda, toda palavra, ela tem uma condição. Você concorda comigo? Toda palavra tem uma condição. Então eu tenho diabetes, eu não tomo insulina, mas eu preciso de alimentar bem, eu preciso fazer exercício. Fala que sim, Mateus. Senão eu não pago sanduíche antes, depois do culto. Não faço sanduíche? Não faço sanduíche. Não faço exercício? Sanduíche eu faço. O irmão Carlos Leite aqui, ele é maratonista, né? Ele levanta e corre. Aí de vez em quando ele vem pedir oração para mim, já vem, pastor, fazendo exercício. Pastor. Mas aí eu digo para ele assim, que a vozinha dele fica na minha cabeça. Está fazendo exercício? Esses dias você postou uma foto assim, antes e depois da caminhada, né? Aí eu fui, nesse dia eu comprei, nesse dia eu dei 4 voltas. Aí eu pensei comigo assim, eu deveria ter feito antes e depois, para mostrar para ele que eu estou caminhando. O meu personagem, meu médico, ele disse, pastor, vou ter que ir lá um dia caminhar com você, mas é cedo. Eu falei, não vai não, irmão. O caminho é de tarde. Deixa eu quieto aqui. Então, tentar a Deus é isso. Então, o voto de Saul trouxe medo. Querido, se você faz um voto com Deus e traz medo, o medo traz consigo a angústia, o tormento. Então, não é isso. Então, em quarto lugar, o voto de Saul, isso aqui vai dar pano para manga. Porque a maioria dos evangélicos hoje crê nisso. O voto de Saul impôs uma maldição que não tinha cabimento nenhum sobre o exército. Verso 27 e 28. Jonatas, porém, não sabia do juramento que seu pai havia imposto ao exército, de modo que estendeu a ponta da vara que tinha na mão e a molhou no favo de mel. Não vai ganhar o seu sanduíche. Cadê meu auxiliar? Quando comeu, seus olhos brilharam. Então um dos soldados lhe disse: seu pai impôs ao exército um juramento severo, dizendo: maldito seja todo o que comer hoje, por isso os homens estão exaustos. O filho dele, Jonatas, não sabia do voto impensado, insensato e dissimulado, descabido que o rei Saul havia feito. O exército sabia, mas Jonatas, o texto dá a entender que ele não tinha chegado onde o pai dele estava. Aí o que acontece? O exército viu, nós acabamos de falar isso aqui, ninguém come do mel, ninguém prova do mel, porque eles temiam a maldição, temiam o juramento que o rei havia feito. Mas o texto diz: Jonatas, porém, não sabia do juramento que seu pai havia imposto ao exército, de modo que estendeu a ponta da vara que tinha na mão e a molhou no favo de mel. Quando comeu, seus olhos brilharam, a vida veio. Então um dos soldados lhe disse: seu pai impôs ao exército um juramento severo, dizendo: maldito seja todo o que comer hoje, por isso os homens estão exaustos. Ele não sabia. E quando ele come, os olhos dele, a vida entra no coração dele, no corpo dele, e quando ele acaba de comer, alguém informa. É interessante que ninguém falou antes. Ninguém falou antes, porque talvez eles estavam na esperança de que essa desobediência, na inocência de Jonatas, fizesse com que todos comessem. Todo mundo estava com fome. Jonatas era filho, ou seja, todo mundo ia entender se o filho do rei está comendo, fora todo mundo comer, não vai dar nada não. Tinha o irmão Wilson que congregava com você, e ele falava, tinha um costume de falar assim: não dá nada não. Dá nada não. Então ninguém avisa Jonatas, todo mundo deixou Jonatas comer. Por que eu falei que isso ia dar pano para manga? Porque foi imposta uma maldição. Aí você lembra do texto que diz da maldição hereditária. A maioria dos crentes creem na chamada maldição hereditária. Como que funciona essa teologia maldita que eu ensinei por muitos anos?
Os que creem nessa maldição hereditária dizem que os pecados dos pais são herdados pelo filho. Ou seja, se meu pai errou, minha mãe errou, até a quanta geração? Até a quarta geração vai ficar perdurando. Aí eu tenho outra pregação aqui com mais 3 folhas, que fala só sobre maldição hereditária. Jesus, queridos, na minha opinião, e segundo a Bíblia, quem aqui é crente em Jesus? Quem aqui se converteu a Jesus? Amém? Você morreu hoje, vai para o céu. Seu nome está escrito no livro da vida. Tá? Pronto. Agora analisa comigo e pensa comigo. Você se converteu ao Evangelho, Jesus salvou a sua vida, Jesus perdoou os seus pecados, Jesus morreu no seu lugar, se fez maldito, porque todo aquele que fosse pendurado no madeiro era maldito. Ele se fez maldito em nosso lugar. Aí a gente percebe que Jesus destruiu as obras do diabo e não é necessário mais nenhuma quebra de maldição. Porque hoje tem igrejas que têm culto de libertação. Tem ou não tem? Sim. Normalmente na quinta-feira, na sexta-feira. Normalmente nesse dia. Aí eu fico vendo os crentes de 10 anos estão indo na igreja por 10 anos os cultos de libertação, na esperança de que essa maldição seja quebrada. Preste atenção no que eu vou dizer. Não é maldição, é falta de vergonha na cara. Não é maldição, é falta de vergonha na cara, é falta de arrependimento. Ah, isso está acontecendo porque meu pai, minha mãe, meu tio, não sei o que, não sei o que. Olha, se o meu pai errou, eu vi o erro do meu pai. Se eu errei, eu já fiz muita loucura no trânsito. Quando meu filho pegou o carro, eu falei para ele a primeira coisa: não faça as loucuras que você já viu seu pai fazer. Se você andar comigo e andar com ele, irmão, meu pé parece que tem um tijolo nele. Mateus, ele quebrou, ele parou. Então eu vou trazer alguns exemplos para você aqui que não precisa mais você quebrar a maldição, que você não está debaixo de maldição. É coisa de beabá, mas a gente foi ensinado errado. Então a gente tem que trazer o ensinamento certo. Eu já ensinei isso em muitos carnavais para trás, vamos dizer assim. Dizia isso: olha, você tem que quebrar a maldição. Olha o texto de 1 João 3,8. Por isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Pronto, eu já posso parar aqui, já destruí todo o argumento da maldição hereditária. O Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. A verdade é a palavra de Deus, a verdade é o próprio Cristo. E o que acontece? Pois Ele nos resgatou. Olha aqui, Colossenses 1,13. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho, para o reino do seu Filho amado. Ou seja, estávamos em trevas. Antes de conhecer Cristo, realmente era maldito. Isso aqui eu estou falando para crente. Mas o problema é que os crentes, mesmo depois de converter, ainda acham que está debaixo de maldição. Então o sacrifício da cruz foi em vão. Você não entendeu o sacrifício da cruz. A pessoa não entendeu. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. O que liberta não é o ritual de libertação, é a obra da cruz. Gálatas 3,13. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo se fez maldição por mim. Cristo foi nosso representante, Ele foi fiador, Ele foi o nosso substituto. A maldição que estava sobre nós foi transferida para Cristo, para que nós fôssemos livres.
Então, a libertação da maldição é obra exclusiva da cruz. 1 João 4,4 diz: filhos, filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Amém? Existe sim maldição hereditária, aquela que nós herdamos de Adão. Romanos 5,12: portanto, se da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, pelo pecado a morte, assim a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Uma pessoa ela se torna maldita porque ela recebeu palavra, não se torna maldita porque ela recebeu palavra de maldição dos pais. Ela é maldita por natureza. Salmo 51 diz: em pecado fui formado no ventre da minha mãe. Pastor, loucura é essa? Você fala que não, depois fala que é. A maldição do pecado, nós somos pecadores, mas o pecado não nos domina mais. Foi pregado na cruz do Calvário. Teologicamente, a maldição é resultado do pecado. Gênesis 3: todos pecaram, diz a palavra. Todos pecaram. Mas essa maldição foi totalmente vencida pela obra consumada de Cristo na cruz. Apocalipse 22:3: já não haverá maldição nenhuma. Aí cabe a cada um, se quer viver alimentando isso, esse ensinamento errado, não cabe a mim, mas eu creio que sobre mim, sobre os meus filhos, o que eu fiz de errado não vai passar para eles, porque se aconteceu alguma coisa de errado com eles, foi fruto da decisão errada deles. Ok? Foi claro? Deu para entender? É um assunto complicado, porque esses assuntos a gente aprendeu. De um tempo atrás veio uma irmã aqui, pastor, eu quero que o senhor orar para quebrar a maldição. Sabe quando você olha na cara da pessoa assim, aí você sabe a vida da pessoa, deu vontade de falar para ela assim: você tem que tomar vergonha na cara e parar de andar do jeito que você anda, fazer o que você faz. Aí o diabo para de agir. Pronto, para você ficar aí na safadagem, na pouca vergonha, fazendo o que Deus não agrada. Como é que o diabo vai parar de agir? Ele ruge como leão procurando alguém por quem possa tragar, está fora dos princípios de Deus, vai achar uma brecha, não vai? Então, querido, não é todo mundo tem a mania de culpar o diabo, não é falta de vergonha na cara do crente, de arrepender e mudar. Eu estou em Cristo? Se eu estou em Cristo, o que eu sou? Uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Pronto. É mudança de vida, metanoia. Muda. A hora que você mudar, você vai ver. E o texto diz em Números 23:8, quando pagaram, acho que é Balaque, para amaldiçoar Israel. E ele diz assim: como que eu vou amaldiçoar o que Deus não amaldiçoou? Flecha no alvo. Como que alguém vai me amaldiçoar se Deus não me amaldiçoou? Portanto, já não há nenhuma condenação lá para aqueles que estão em Cristo Jesus. O escrito de dívida que havia contra mim foi rasgado. Cristo foi o meu fiador. Cristo morreu no meu lugar. Aí como que alguém vai chegar? Isso é macumba, sabia? Tem crente macumbeiro, irmão. É, crente feiticeiro. Eu já vi, irmãos, uma vez chegou uma mulher de pastor. Chegou no meu ouvido, eu ajoelhado. Não vou falar onde. Mas chegou no meu ouvido e disse assim: nós estamos orando agora é para matar. Nós estamos orando agora é para Deus matar. Aí eu fiquei assim, eu até perdi o rumo da oração. Aí hoje eu fico analisando a situação, é Saul. É Saul errado, jogando a culpa para o outro. Aí eu fiquei pensando assim: eu sou pecador, o Leandro é pecador, a Sandra é pecador, o Carlos é pecador, eu é pecador. Todo mundo que está aqui é pecador. É ou não é? Todo mundo aqui é pecador. Não tem nenhum santinho aqui com auréola. Aí eu fiquei pensando ao ouvir, nós estamos orando para matar. Aí eu fiquei pensando assim: como que Deus
vai matar um pecador enquanto o outro pecador está pedindo para matar. O certo seria mas tá bom, vamos resolver o problema. Morre, morre. Por que Deus não ouve esse tipo de oração macumbeira, feiticeira? Porque Deus, Ele olha a graça. Ele olha, não é o que a pessoa está sendo naquele momento, é o que a pessoa pode ser quando ela se arrepender. E esse tipo de coisa, esse tipo de palavra, esse tipo de oração, ao invés de ajuntar, afasta, ao invés de unir, destrói. Eu conto isso agora, na época eu não contei. Então eu não posso orar diante de Deus, você fez alguma coisa errada para mim, eu não posso orar para Deus fazer o mal para você, porque você fez para mim. Vai contra o ensinamento de Jesus, não vai? O ensinamento de Jesus não é se bater na uma face, dá outra. Se pedir a túnica, dá também a sua capa. Se pedir para uma milha, vá duas. Ora pelos seus inimigos, ora pelos que te perseguem, ama eles. Aí eu não vejo Pedro, João, Paulo, os apóstolos, os discípulos de Jesus, lá na cruz, lá Estevão sendo apedrejado e Paulo lá olhando. Eu não vejo Estevão, Deus amaldiçoa eles, não. Estevão disse que Jesus na cruz disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que ele está fazendo, não. E morreu apedrejado. Aí os crentes de hoje, eles acham que eles são mais santos que o outro santo. Não, querido, Deus não tem uma pessoa mais especial do que a outra. É o que eu vejo. Tem gente que tem medo de subir esse pequeno degrau aqui. Tem gente que me pergunta se pode subir aqui. Por mim, se eu posso sentar aqui, ó. Na hora que eu comprar a cadeira, eu vou pôr algum de vocês sentando aqui. Não vai fazer diferença nenhuma espiritualmente. Esse quadradinho aqui não me torna mais santo do que você que está no degrau mais baixo, não. Às vezes eu posso subir aqui em pecado. Então deu para você entender que essa teologia da maldição hereditária, esse caminho, não tem cabimento? Amém? É só você pensar, concordando, perdão pelo que eu vou falar para você, mas concordando ou não comigo, isso é o que eu penso hoje, isso que eu sei que é a verdade hoje. Isso é o que eu sei que é a verdade hoje. Essa é a verdade. Por que que muitas igrejas ainda insistem em alimentar isso nos incautos, nos neófitos na fé, nos que não conhecem a palavra? Porque isso gera, até o linguajar da internet, né? Isso gera engajamento. Aí o que acontece? Vamos fazer uma campanha de quebra de maldição, 7 dias, 7 semanas. Eu vou ter a pessoa comigo aqui 7 semanas, debaixo de um jugo, debaixo de um medo, debaixo de uma opressão, debaixo de uma angústia. Aí depois não serve, agora você tem que fazer um voto com Deus para quebrar a maldição. Traz R$1.000 aqui que nós vamos orar para quebrar a maldição. Aí eu fico imaginando Cristo lá na cruz, morrendo, sofrendo pelo povo. Então, posso parar com isso aqui, você entendeu? Amém? Se alguém disser que você está debaixo de uma maldição hereditária, e outra coisa, eu não tenho poder de te amaldiçoar com as minhas palavras. Isso é macumba, isso é feitiço. Eu não tenho esse poder. Eu não tenho esse poder. A gente tem o costume de dizer as palavras têm poder. Aí começa então, se as palavras têm poder, isso é confissão positiva. Começa a falar então, eu vou ficar rico, vou ficar rico, vou ficar rico. E fica sem trabalhar. Vai ficar rico? Vai? Mas as palavras não têm poder? Hã? Vai ficar rico de rico? São assuntos complicados de se estudar. Mas por que eu falei? Porque Saul coloca uma maldição, voltando para Saul, ele coloca uma maldição e quem come do mel? Os filhos dele. Então você vê que o que ele falou gerou consequências. Quantas horas são? Porque ela está certo? Tá. Então acabou. Não dou conta não. Eu estou na página
faltam 4 ainda, velho. São 8. Senhor, Deus tem que me ajudar a ser mais sucinto. Mas vocês lembram daquele. Tem 8 páginas. Vocês lembram daquele personagem da Praça Nossa que dizia assim: eu gosto de tudo nos mínimos detalhes? Vocês lembram disso? Quem é mais velho lembra. Só quem é mais novo que não lembra. Mas por que demora a forma que eu estou pregando assim? É a chamada pregação expositiva. O que é a pregação expositiva? Livro por livro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Por isso que demora. Amém? Já tem aí quase 6 meses que eu estou. Tem estudo? Está em 1 Samuel? Tem mais, né? Enfim, novembro. Vamos ficar de pé? Domingo que vem a gente termina esse texto. Amém? Então nós vimos aqui nessas rápidas palavras que jejum sem obediência não serve para nada. Deus, Ele quer obediência, Ele não quer sacrifício. Melhor obedecer do que oferecer sacrifício. Se você for fazer o jejum tem que ser acompanhado de obediência. Se ele não for acompanhado de obediência, ele é todo, ele é vão, não serve para nada, é passar fome à toa, é ficar sem comer à toa. Amém? Então, a gente, pela palavra hoje, cuidado ao fazer voto com Deus. Se fez, cumpra o voto que você fez. Não demore em cumprir o voto que você fez. Se fez e não cumpriu, não adianta pedir perdão. Tem que cumprir. Ok? Tem que cumprir. Dá seus pulos. Se vira. Essa é a frase, para ser mais duro. Se vira. Você não deu sua palavra? Você não é homem de Deus? Você não é mulher de Deus? A Bíblia diz que tem que manter a palavra, mesmo quando está prejudicado. É o que diz Salmo 15, verso 4. Então o voto de Saul trouxe grande problema. Cuidado com o que você fala. Quando você tem Provérbios ou Eclesiastes, diz: quando você entrar na presença de Deus, suas palavras sejam poucas. Suas palavras sejam poucas. Ok? Amém? Foi claro? Porque é que começa no começo? Não, né? Hã? Foi, né? Minha pastora ficou na praia 10 dias. Aí a hora que ela chegou, eu brinquei com ela, deu um cutucão nela, falei: já pediu perdão dos pecados? Ela: que pecado? Os pecados da praia. Aí ela usou a Bíblia, ela disse: foi lançado mais, esqueci. Miqueias 7:19. Não quer dizer que nós podemos pecar, né? Então vamos orar, pedindo a Deus graça para a gente não fazer voto pouco para com o Senhor. Pai, nós aprendemos na Sua palavra que temos que ser sucintos nas nossas palavras ao orarmos com o Senhor. Temos que falar pouco quando entrarmos na Sua presença. Saul, ó Deus, ora e faz um voto, ó Deus, descabido, insensato, tentando demonstrar uma espiritualidade que ele não tinha. Muitas vezes as nossas palavras nos entregam. Ela mostra, Senhor, que o nosso coração está longe do Senhor, porque muitas vezes servimos ao Senhor só com a boca, mas o coração está longe. Assim é o coração de Saul. Ele, ó Deus, falava uma coisa, mas o coração dele estava distante. Ele já tinha abandonado o temor do Senhor. Ele faz um voto insensato e impensado, amaldiçoando todo o seu exército, todo o seu povo. Ó Deus, que quem comesse, quebrasse o jejum, morreria. E quem comeu, ó Deus, aquele mel naquela floresta foi o seu filho Jonas. Isso trouxe grandes complicações. Por isso, ó Deus, nos ajuda a ser mais sábio, ó Deus, naquilo que nós falamos, nas promessas todas que muitas vezes nós fazemos sem a intenção de cumpri-las. E o Senhor, ó Deus, tenha misericórdia de nós e perdoa, Pai, ó Deus, porque muitas vezes nós somos tolos como Saul. Nós jejuamos, ó Deus, muito, nós oferecemos muito sacrifício ao Senhor.
Senhor, mas, ó Deus, a nossa obediência é muito pouca, é muito rasa, e muitos, ó Deus, ainda acreditam, ó Deus, em maldições, que ainda acreditam que estão amaldiçoados porque alguém roubou uma praga sobre ela, não entenderam ainda que na cruz foi rasgado o escrito de dívida, não entenderam ainda que na cruz toda a maldição da lei foi anulada, fomos tirados, ó Deus, das trevas e levados, ó Deus, à luz do Senhor. Éramos, ó Deus, escravos do pecado, hoje somos nova criatura do Senhor. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O pecado outrora, ó Deus, dominava, guiava, regia a nossa vida. Agora, ó Deus, nós podemos até pecar e vamos pecar, porque somos pecadores por natureza. Mas como alguém disse, os santos podem até cair, mas só os porcos permanecem na lama. Que o Senhor tenha piedade de nós, ó Deus, e nos ajuda a entender que a nossa fé não é uma fé de superstição, não é uma fé, ó Deus, que precisa de um objeto, que precisa, ó Deus, de alguma coisa, ó Deus, para alcançar alguma coisa do Senhor. É graça sobre graça. Nós simplesmente precisamos de obedecer, nós simplesmente precisamos nos alimentar da sua palavra, porque fazendo assim nós seremos, ó Deus, abençoados, sem, ó Deus, ó Pai, a necessidade de jejum de tolo, a necessidade de voto de tolo. Basta obedecer o que está escrito na sua palavra, basta andar segundo os mandamentos da sua palavra. E quantos, ó Deus, estão vivendo debaixo de um jugo de opressão, um jugo, ó Deus, que manda elas fazer alguma coisa? Isso é lei, Pai. A lei diz, faça e você vai viver, mas a graça diz, obedeça que você vai viver. Amada graça, vai ter que mandar que a fé que a séria. Nós não vivemos mais no período da lei, olho por olho, dente por dente. Nós não precisamos oferecer esses sacrifícios, ó Deus, que outrora era só uma sombra de tudo isso que nós estamos vivenciando hoje. Hoje a graça é um favor imerecido, basta confiar nela, basta depender da graça do Senhor. Aí sim, quando nós fizermos o jejum, não será um jejum de barganha, não será um jejum de troca, não será um jejum de sacrifício, será um jejum, ó Deus, com o coração quebrantado, um jejum com o coração obediente, um jejum com o coração dependente do Senhor. Abra a mente do seu povo, Pai. Faz o teu povo, ó Deus, entender que muitos estão limitados fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, é porque não estão se alimentando. Alabalai, serem em casa, Pai. Estão se alimentando, ó Deus, de uma sopa rasa da palavra. Não estão esmiuçando, se aprofundando na palavra. Como diz Salmo 1, medita nela de dia e de noite, é necessário. E quando isso não acontece, nós, ó Deus, tudo que vem a nós aceitamos como a verdade. E precisamos aprender a Tua palavra, precisamos ler mais a Tua palavra, precisamos ler mais livros relacionados com assuntos da Sua palavra, para que a nossa mente seja aberta, assim como a minha mente foi com relação, ó Deus, à maldição hereditária. Alabalai, que graça, mandacrai, que queria. Quantas vezes ensinei errado, vivenciei, ó Deus, coisas erradas e passei isso para frente, porque foi me ensinado de forma errada. Mas hoje, quando eu estiver vivo, enquanto, ó Deus, tiver fôlego sobre os meus pulmões, enquanto a minha narina, ó Deus, estiver esfriando o ar que eu respiro, eu tenho que combater e lutar contra este mal. Por mais que isso afaste muitos pastores, ó Deus, de mim, porque muitos já não me chamam mais para pregar. Amandagá, alabalabas, tem que mandar pela fé e a séria. Mas eu prefiro ficar com a verdade que eu estudei, que outros já conheceram, que é o que está escrito. E eu peço que esse povo que aqui congrega, que esse povo que aqui visita, tenha a mente aberta, para que eles possam compreender que o Senhor morreu na cruz do Calvário, que não há maldição sobre Israel do Senhor. Como podem amaldiçoar aquilo que o Senhor não amaldiçoou? Como podem amaldiçoar?
praga alguma chegará à nossa terra. Sobre o seu povo, ó Deus, arma forjada, arma preparada, não irá prosperar. Tua palavra diz que a língua mentirosa e enganosa, o Senhor a condenará. Portanto, ó Deus, nós somos livres em Cristo Jesus. A tua palavra diz que aquilo que eu era eu não sou mais, aquilo que eu fazia eu não faço mais. Portanto, nenhuma condenação há sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. A tua palavra é clara em dizer, Deus, que nem a altura, nem a profundidade, principado ou potestade, nada pode me separar do amor do Senhor que está em Cristo Jesus. Seja a vida, eu estou com o Senhor. Viver é Cristo, seja a morte, viver é lucro. Por isso, ó Deus, nós somos um povo abençoado, não um povo amaldiçoado. Nós somos um povo livre, não um povo escravizado. Nós somos um povo salvo, um povo que tem um nome escrito no livro da vida. Um povo, ó Deus, que o diabo nem pode nos tocar. Porque a tua palavra diz que há anjos acampados ao redor daqueles que temem o nome do Senhor. A tua palavra diz que em Gênesis 3,15 que o Senhor pisou na cabeça da serpente, que o Senhor veio, se manifestou para destruir as obras do diabo. Elas já foram destruídas sobre a nossa vida. A nossa casa é do Senhor, tudo que temos e somos é do Senhor. Glória do Senhor, como a tua palavra diz, porque veio para
você ore, eu espero que você ajude, eu espero que você participe. A faixa etária da nossa igreja é de velho. Nós somos velhos. Mas tem uns meninos novos que estão chegando aí. Pedro, amigo do Pedro, Lauro, amigo da Laura. E eu peço a você que me ajude a estimular esses meninos. A sua presença é importante. Ah, pastor, não vou poder dormir. Pelo menos vai. Almoça, passa o dia comigo e com os irmãos. Amém? Eu estipulei o valor aqui, vai ter que ser nessa faixa, não dá para fazer menos e também mais, mas vai ficar em valor aí de R$160 por pessoas. Como nós temos a maquininha que nós fizemos de cartão de crédito, caso você queira dividir, eu posso dividir para você. Começa a dividir antes, divide mais vezes. Divide é aquela história. Divide quantas vezes você quiser. Vai ter o juiz da máquina. É o que os caras falam, né? Aí quando a gente está arrochado, você nem liga. Fala, passa esse trem logo. Então, eu posso dividir para você. E também eu peço a você que ajude, ofertando dinheiro, alimento. Amém? Nós pagamos a chácara, eu passei a chácara no meu cartão de crédito. Quanto foi a chácara? 2.800. É 2.800. A chácara foi 2.800. Eu pedi em 6 vezes. Amém? É assim, irmão. Quando eu vou comprar, primeira coisa que eu pergunto: divide? Se divide, eu compro. Se não divide, eu dou minha volta. Vamos ver e vamos embora. É assim a vida. Amém? Então, dia 15, 16 e 17, é isso? De março, nós vamos ter o retiro. Amém? Gincana, piscina, palavra de manhã e de noite. Dia 15 é sexta, começa a horário. Normalmente a gente sai da igreja em torno de 6h30, 7 horas, 7h30, nessa faixa. A gente aqui em Goiânia, bem pertinho. Aí a gente vai, chega lá, cada um no quarto. Se não tiver quarto, você dorme no chão. Tem quarto. É porque o Mateus falou assim: pai, eu quero pôr esses meninos dela. Isso é piada interna nossa. Eu vou dormir no chão, porque nós já dormimos muito no chão. Mas a gente precisa pôr os outros para sofrer, mas a gente sofreu. É brincadeira minha e do Mateus. Amém? Aí a gente sai daqui, chega lá na sexta, arruma os negócios, a janta, a gente janta, tem uma palavra, uma dinâmica, uma gincana. Aí a gente vai dormir, no outro dia de manhã, levanta café da manhã, gincana, palavra, gincana, almoço, gincana, período para dormir, palavra de noite, gincana, ensino, domingo, mesmo processo, vem embora. Aí se a gente ficar até mais tarde, a gente cancela o culto. Mas normalmente a gente vem para fazer o culto. Né? Sempre a gente fez assim. Então eu peço ajuda, a sua presença, porque nós somos igreja, tá bom? Não é porque você é velho, não estou com medo de você ficar com raiva de mim, não, mas você tem uns 35, 40. É só olhar para cá. Tipo, o andar. Não é porque a gente é velho que a gente vai estimular os meninos, né? Tem muito menino pequeno gosta muito disso. Né? E isso é uma estratégia muito boa para trazer mais gente para a igreja. Né? Então eu conto com a sua presença. Feche seus olhos. Pai, eu te agradeço pela presença do Senhor, pela sua palavra. Que nós saímos aqui, ó Deus, crente que o Senhor é por nós. E nada pode ser contra nós. E nada nem ninguém pode impedir ou frustrar o que o Senhor tem reservado e guardado para nós. Que nós, ó Deus, temos que ter cuidado ao fazer votos, ó Deus, na hora da dor e da agonia. Que o Senhor nos ajude a não ser tolo como Saulo. Eu abençoo, ó Deus, a vida de cada um mais uma vez e te peço que a graça, que a paz, a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor seja derramada sobre o seu povo, no nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Está terminado no nome de Jesus.